Olá, eu sou o Dr. Décio André Júnior e, em nome da Associação Médico Espírita Internacional, eu saúdo a todos e agradeço aqueles que estão aqui conosco nesse primeiro congresso virtual da Associação Médico Espírita Internacional. Eu tenho o imenso prazer de apresentar o nosso primeiro palestrante desse evento, que é o Dr. Vicente Pessoa. O Dr. Vicente é médico infectologista pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, mestre em epidemiologia pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás e o atual vice-presidente da Associação Médico Espírita de Goiânia. O Dr. Vicente está aqui para falar conosco sobre o tema pandemias ao longo da história e Covid-19, repercussões na evolução integral do ser humano. Dr. Vicente, seja bem-vindo ao nosso primeiro congresso e a palavra é sua. Olá, meus amigos, minhas amigas. É uma grande honra e uma grande alegria estarmos aqui nesse congresso virtual da Associação Médico Espírita Internacional. Eu agradeço ao convite dessa associação, na pessoa da querida doutora Sônia Dói e do meu querido amigo, Dr. Décio Iandoli Júnior, que fez essa apresentação tão carinhosa e tão afetuosa. Dr. Décio é uma pessoa por quem eu tenho uma estima muito grande, um respeito muito grande. Agradeço a Deus também pela chance de estar aqui falando um pouco desse assunto tão importante no nosso momento atual, que são as pandemias. Nós vamos ver nos meus slides, que eu gostaria de expô-los agora, que o meu tema, que me foi solicitado, foi o papel das pandemias na história da humanidade, as suas repercussões na evolução integral do ser humano e o impacto da Covid-19 no presente e no futuro. Então, partindo dessa premissa, desse título, eu gostaria de colocar alguns aspectos que julgo serem importantes analisarmos numa pandemia. Ou, de outra forma, alguns aspectos pelos quais nós consideramos as pandemias aspectos importantes para a humanidade. Dentre esses aspectos, nós podemos dizer que as pandemias, elas são capazes de despertar medo e ansiedades características delas próprias. Talvez nenhuma outra ocorrência dentro da humanidade possa despertar tanto medo, tanta angústias, tantas incertezas nas pessoas e nas populações quanto as pandemias. Elas trazem consigo um aspecto histórico relacionado a altas taxas de mortalidade. Então, quando a humanidade é afetada por uma pandemia, às vezes milhões de pessoas têm as suas vidas ceifadas, e isso acaba tendo uma repercussão econômica, uma repercussão social, uma repercussão científica no contexto da humanidade. Elas têm ainda, trazendo consigo, por trás daquela tragédia, por trás daquela situação de dor e de dificuldade, grandes conquistas científicas, especialmente em saúde pública, para a humanidade. Então, foi através das grandes pandemias que a humanidade chegou até o momento, até o ponto onde ela se encontra atualmente. Talvez se nós não tivéssemos tido tantas epidemias e pandemias ao longo da história, nós não tivéssemos progredido tanto em termos de conquistas de bem-estar e de saúde pública. E um outro aspecto muito importante a ser discutido é que elas estão longe do fim. Muito provavelmente, a pandemia que estamos vivendo de Covid-19 não será a última que nós enfrentaremos. Na verdade, o ser humano acaba abrindo espaço para que novos vírus e novas bactérias acabem adentrando naquele sistema, naquele momento. Foi assim em todas as epidemias da humanidade. Nós abrimos nichos, espaços, para que aquele específico micro-organismo possa atuar desencadeando uma epidemia, uma pandemia. Por exemplo, na época da peste negra, as terríveis condições de saúde pública, o desconhecimento da teoria microbiológica das doenças, o desconhecimento das teorias de higiene e limpeza, do tratamento da água, foram fundamentais para a instalação da peste negra, como também da cólera, da varíola e etc. E no momento atual, o nosso próprio estilo de vida favorece a disseminação de vários vírus respiratórios,
pandemias relacionadas às infecções pulmonares causadas por vírus. Nós vivemos num mundo globalizado, onde as distâncias são reduzidas e diminuídas, chega-se ao outro lado do mundo instantaneamente, em poucas horas. Nós vivemos em aglomerações urbanas, nós vivemos em uma sociedade muito urbana, onde as pessoas estão sempre muito próximas, em contato muito íntimo, muito regular, e isso acaba favorecendo a transmissão de vírus respiratórios. Então, como nós podemos ver, a história da humanidade, ela acaba sendo escrita sobre os pilares das pandemias. Elas foram responsáveis por decisões políticas importantes, decisões econômicas importantes, decisões sociais importantes, influenciaram a arte, a literatura, a arquitetura, influenciaram a sociedade como um todo. E por isso, essa revisão histórica que nós faremos na primeira parte da nossa exposição sobre as principais pandemias e suas consequências, suas conquistas para a humanidade, ela foi baseada em um trabalho publicado pela Universidade de Yale, que foi a publicação de um livro agora, em 2020, chamado Epidemics and Society, sob a organização do professor Frank Snowden, lá da Universidade de Yale. Eles usavam esse material numa disciplina de formação de universitários dentro daquela universidade. Mas as discussões tomaram uma profundidade tão grande que resolveram lançar este material como um livro, agora em 2020. E neste livro, eles revisam não só os aspectos clínicos dessas doenças que afetaram a humanidade, como também o seu impacto na sociedade, o seu impacto social, econômico, tecnológico, científico. E é por isso que, a partir de agora, a nossa referência para discutir esse tema será justamente esse livro, essa obra que nós indicamos a leitura para todos os nossos ouvintes. Antigamente, as doenças traziam uma ignorância muito grande junto com elas. Não se sabia, por exemplo, que as doenças infecto-contagiosas eram infecto-contagiosas. Não se sabia que essas doenças eram transmitidas de uma pessoa para outra. Afinal, nem se sabia da existência dos micro-organismos. E por isso mesmo era impossível deduzir que esses micro-organismos eram os agentes causadores e que eles passavam de uma pessoa para outra, causando a doença. Havia, sim, na verdade, uma visão mística de todas as doenças, incluindo as doenças infecciosas e as epidemias. Essa visão mística viajava desde o supersticioso, passando até o maravilhoso, e ela trazia consigo as ideias de origem divina ou origem diabólica das doenças. Então, a doença, ela poderia ser considerada como, por exemplo, um castigo divino para punir determinada sociedade ou determinadas pessoas que tinham um comportamento questionável ou um comportamento duvidoso, de acordo com a norma moral que deveria se seguir àquela época. É bem sabido, dentro da história, que a igreja tinha um grande papel na vida das pessoas. Ela ditava as normas de conduta que determinada sociedade deveria seguir. Portanto, era de se esperar que as pessoas que não seguiam aquelas normas impostas pela igreja, representante máxima de Deus na Terra, eram como se essas pessoas estivessem desobedecendo às determinações divinas. E dentro dessa visão de um Deus punitivo, essas pessoas acabavam sendo punidas e mesmo as sociedades, as comunidades acabavam sendo punidas por conterem dentro de si membros que não estavam de acordo com a visão de moral da época. Por outro lado, existia também a visão diabólica das doenças infecto-contagiosas. Essa visão, muito embora ela assemelhe-se à visão de origem divina dessas doenças, ela difere-se na seguinte questão: as pessoas acometidas eram aquelas pessoas que acabavam não tendo um comportamento equivocado. E sim, as pessoas... Quem era acometido eram as pessoas que tinham um comportamento correto, porque as pessoas que tinham o comportamento equivocado, elas haviam vendido a sua alma, a sua consciência aos demônios. E esses demônios acabavam protegendo-nas e causando as doenças nos seus desafetos ou nos seus inimigos. Nós vamos encontrar muitas representações
desse tipo de visão de doença na cultura da época. Então, nessa pintura de 1869, por exemplo, de Jules Delaunay, um pintor francês, A Praga em Roma, nós vamos ver que um anjo do Senhor bate à porta de uma determinada casa onde uma pessoa de comportamento duvidoso habitava, e esse anjo traz um outro representante do Senhor, que seria a doença. Esse representante tenta invadir aquela casa e causar a doença naquela pessoa que tinha essa vida desconecta com a realidade espiritual da época, com os preceitos da igreja, que dominava a vida das pessoas naquela época. Isso era muito importante na época, as pessoas tinham muito medo de serem excomungadas, de serem expulsas do convívio social, isso tinha um impacto muito grande na vida das pessoas. Então essa pintura retrata essa origem divina das doenças. Por outro lado, as origens diabólicas, elas foram por muito tempo representadas pelo que os americanos chamam no inglês de witchcrafting, que seria uma caça às bruxas. As pessoas que vendiam a sua alma ao diabo e eram protegidas, na verdade, eram as pessoas que tinham um comportamento que hoje nós podemos comparar aos médiuns da época. Eram as pessoas que faziam previsões, eram pessoas que tinham uma sensibilidade extraconsciencial, aguçada, e essas pessoas acabavam sendo consideradas como representantes diabólicas na Terra. E elas eram, então, julgadas por isso e tiveram as suas vidas ceifadas por vários julgamentos, vários tribunais ao longo da história. E quando essas pessoas acabavam sendo agredidas e condenadas, e havia uma pandemia, uma epidemia em determinada localidade, logo a culpa caía sobre essas pessoas. Então começava-se essa verdadeira caça a essas pessoas, com o assassinato de várias, centenas, milhares dessas pessoas ao longo da humanidade. Então essa origem diabólica e a origem religiosa e a origem divina das doenças, essa origem predominou por muitos anos no raciocínio e no pensamento das pessoas. O grande médico da antiguidade, Hipócrates de Cos, ele elabora uma teoria sobre as doenças, que as doenças seriam o desequilíbrio entre 4 humores que constituíam o ser humano. Haviam os humores quentes e os humores frios, sendo que os humores quentes eram o fogo e a terra, e os humores frios eram o ar e a água. Mas Hipócrates valorizou muito a história de sinais e sintomas. Ele entrevistava as pessoas tentando descrever aquilo que ela sentia e os sinais que ela apresentava em um exame físico mais detalhado. Então ele concluía que determinado humor estava em quantidade excessiva ou em quantidade reduzida naquela pessoa, caracterizando um desequilíbrio desses humores. Essas ideias hipocráticas prevaleceram por muitos e muitos anos. Inclusive Galeno leva essas ideias para dentro do Império Romano e as difunde também como sendo ideias verdadeiras. Essas ideias só cairão muito mais adiante, muito mais para frente, quando nós falaremos um pouco sobre uma das maiores pandemias da humanidade, que foi a peste negra, que teve uma contribuição significativa para a compreensão da origem dessas doenças. E é justamente sobre a peste que nós começaremos essa revisão histórica. É impossível falarmos sobre as pandemias mais importantes que afetaram a humanidade sem nos referirmos à peste negra. Na verdade, ela é a mãe de todas as epidemias, de todas as pandemias, porque nenhuma doença abalou tanto a humanidade quanto a peste negra. Foi uma pandemia de longuíssima duração. A humanidade foi afetada pela peste negra desde os anos 1300 até os anos 1800. Há relatos de casos bem anteriores a este, mas as grandes pandemias de peste negra, então, estiveram vigentes por mais de 500 anos, entre o ano de 1300 e o ano de 1800. Por azar da humanidade naquela época, ou não, essa pandemia coincidiu com anos de muitas dificuldades produtivas nas lavouras, de muitos anos de tempo ruim, de invernos muito rigorosos, que acabaram levando a população a uma fome muito intensa, a um estado de desnutrição, a estados de conflito pela luta de alimentos e ainda
por impostos muito altos cobrados pelos legisladores da época. Isso acabava contribuindo para o desespero das pessoas associado à presença da peste, que quando adentrava uma cidade, ela acabava dizimando a maior parte da população. Há um relato, por exemplo, da epidemia de peste que assolou a cidade italiana de Nápoles, que tinha à época mais de 160 mil habitantes, e a cidade acaba ficando com pouco mais de 20 mil habitantes ao longo de alguns anos da epidemia de peste. Então era uma doença de altíssima virulência e de alta letalidade. Mais de 50% das pessoas afetadas pela peste morriam. E essa alta virulência, o que significa alta virulência? É a capacidade da doença, do micro-organismo em causar doença. Às vezes nós nos infectamos por um micro-organismo, mas ele causa uma doença leve ou praticamente não causa doença. Mas a peste tinha uma alta virulência, uma alta capacidade de fazer o indivíduo adoecer. E os indivíduos que adoeciam morriam com frequência, porque ela tinha uma alta letalidade. Além disso, seus sintomas eram muito excruciantes, eram sintomas degradantes. As pessoas sentiam dores muito intensas nas regiões acometidas, porque a peste, em uma forma bubônica, uma das suas formas clínicas, ela fazia verdadeiros gânglios, caroços, nódulos, que chamavam-se bubões, por isso o nome de peste bubônica, localizados principalmente na região cervical, na região axilar, na região inguinal, e esses bubões necrosavam e exalavam um odor muito característico e muito desagradável, de modo que socialmente era muito difícil ser um portador de peste, porque além da sentença de morte quase certa naquela época, uma vez que não se conhecia a origem da doença e tampouco os tratamentos, o odor desagradável fazia com que essas pessoas fossem isoladas em seus quartos para evitar o convívio social. Isso tudo maximizava a violência que era chegada, que era trazida junto com a histeria coletiva e com o medo. As pessoas sob medo intenso acabam se tornando violentas, tentando cada uma atender às suas próprias necessidades e acabando passando por cima dos outros. A peste trouxe um impacto econômico muito grande, porque ela atingia muitas pessoas adultas, jovens, na idade produtiva. Então, muitas pessoas dessa faixa etária morreram ao longo dessas epidemias, sobrecarregando a economia, porque eram pessoas economicamente ativas e com alta capacidade de trabalho. Teve um impacto social muito grande justamente pela alta mortalidade, porque isso fazia com que houvesse um controle populacional muito intenso naquela época. Então, esse controle social vem da quantidade de pessoas que acabavam morrendo, controlando a superpopulação ou o desenvolvimento de populações em determinadas regiões. Teve um aspecto religioso muito grande, porque as pessoas começaram a se questionar por que é que Deus punia aquela sociedade com essa doença tão terrível? E as crianças, que eram inocentes, e as pessoas que tinham uma vida correta, e as pessoas que trabalhavam, que sustentavam a sociedade, por que elas eram punidas com essa doença? Então surgiu aí um questionamento das ordens da Igreja Católica, que até então, como nós dissemos, guiavam a vida das pessoas, e foi um dos impulsos, olha só, para o questionamento dessas ordens e o surgimento de reformas no futuro. Reformas dentro das normas da Igreja Católica, com o surgimento do protestantismo, por exemplo. Revisões daquelas normas. Então veja o impacto que a peste já nos traz com este ensinamento, a reforma da Igreja Católica e o surgimento das religiões protestantes. Tiveram o seu impulso, em parte, obviamente, porque houve outros fatores, com a peste, com esse questionamento da sabedoria e da justiça divina. Muito embora as pessoas não conhecessem a origem da peste, porque ela era causada, hoje nós sabemos que ela é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que só foi descoberta quase que no século XX, por um discípulo de Louis Pasteur, um francês. Esse discípulo de Pasteur chamava-se Alexander Yersin, e ele então denominou essa bactéria de Yersinia
pestes, em 1894. Mas nós sabemos que essa bactéria ela está na pulga de ratos. E, portanto, quando os ratos chegavam na cidade naquela época, as pessoas começavam a ficar com medo. Havia morte de ratos naquela época, primeiro do que morte dos seres humanos. Então, quando os ratos começavam a morrer, as pessoas sabiam que a peste estava chegando. Mas a ideia de doença naquela época era tão limitada que as pessoas achavam que a pessoa morria, o rato morria primeiro, porque ele exalava odores de matéria orgânica em decomposição que surgia do solo. Eram os maus ares, os miasmas, que dá até nome à doença malária, maus ares. Malária, os miasmas tóxicos que vinham da degradação de sujeira e de resíduos orgânicos. E como os ratos são mais baixos que os humanos, eles aspiravam esses odores primeiro. Então eles morriam primeiro do que os seres humanos. Essa era a ideia que as pessoas tinham. E era muito comum que essas epidemias surgissem do mar. Os navios atracavam nos portos e traziam ratos com eles. E esses ratos, através do desembarque, adentravam a cidade, trazendo a peste com eles. Então era um desespero, era uma histeria coletiva, porque sabia-se que aquela cidade estava fadada a morrer. A sua população estava fadada a morrer. Foi Girolamo Fracastoro e Anastácio Schiccher, que eram dois médicos daquela época, na Idade Média, que suspeitaram que a doença passava do contágio de pessoa para pessoa também. A forma pulmonar da peste. A forma bubônica é transmitida pela picada da pulga. Mas a forma pulmonar não tinha explicação, porque ela acontecia, por exemplo, em lugares como a Groenlândia, o norte da Noruega, a Islândia, lugares muito frios que a pulga não sobrevivia. Então, chegou-se à conclusão que a forma pulmonar poderia ser transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas orais, gotículas líquidas via respiratória. E isso foi confirmado depois por Louis Pasteur e por Robert Koch, um alemão que, assim como Pasteur, tem uma importância muito grande dentro da microbiologia. Então aqui nós temos duas imagens das formas clínicas da peste, a peste bubônica, que acomete os gânglios com os bubões, e a forma pulmonar, que é uma doença extremamente grave até hoje, mesmo com o advento dos antibióticos, é uma doença de alta letalidade, e que naquela época tinha uma letalidade, então, altíssima, devido ao desconhecimento total daquela época. E como nós dissemos no começo, as doenças encontram um nicho que foi preparado para elas pelos seres humanos. Os seres humanos abrem um determinado nicho, e a peste usa desse nicho, que era a sujeira, a epidemia de ratos, o parco, esparso controle dos lixos, dos resíduos, que era um ambiente extremamente propício para os ratos. Então a pandemia acabou se instalando de maneira muito fácil e muito lógica com os conhecimentos que nós temos hoje. A peste trouxe também a ideia do médico da peste. Então as pessoas eram contratadas para atenderem aquelas pessoas que estavam doentes e usavam essa roupa, que são os primórdios dos equipamentos de proteção individual. Eles eram constituídos de couro, em sua maior parte, porque acreditava-se que aqueles miasmas, aqueles maus ares, não atravessavam o couro. E dentro deste nariz alongado, os médicos colocavam várias ervas, várias substâncias com odores agradáveis, e até mesmo fumo, para que os odores, os mau-ares da doença, não invadissem as suas narinas e acabassem infectando-os. E eles usavam esse bastão justamente para afastar as roupas, abrir a camisa das pessoas e ver se elas tinham bubões, se estavam infectadas, ou mesmo para ver se elas estavam vivas, quando eles as encontravam caídas, largadas pelo chão, para evitar contato físico. Então, ao longo da história, nós vamos ver que a peste trouxe essa ideia de equipamento de proteção individual, trouxe a ideia de que as doenças infecto-contagiosas eram de fato transmissíveis de pessoa a pessoa. Então veja que nós já estamos adiantando algumas das ideias que a peste trouxe em benefício da humanidade. Os médicos adentravam as casas, faziam tratamentos absolutamente empíricos e ineficazes, como, por exemplo, a sangria, e a pessoa que já estava desidratada, em febre, desnutrida, enfraquecida, acabava enfraquecendo-se ainda mais
e perdendo a sua vida com esses tratamentos exóticos e ineficazes àquela época. Mas era o que se conhecia, para escoar os humores hipocráticos, para escoar os humores quentes, por exemplo, o sangue, que representava o fogo. Então, as pessoas acreditavam naquilo. E hoje, para nós, é muito fácil criticarmos isso, com o conhecimento que temos, mas naquela época, isso era uma realidade muito verdadeira. Então, sem críticas, apenas observações históricas. É nessa época também que as cidades introduzem algumas medidas para o controle desse tipo de doença. Então, por exemplo, foi nessa época da peste que se institui os comitês de saúde, que hoje são as nossas secretarias de saúde, o Ministério da Saúde, um grupo de pessoas responsável pela tomada de decisões em relação à saúde da comunidade. Então, essa ideia de Ministério da Saúde, de Secretaria de Saúde, surge nessa época. O isolamento das cidades também surge nessa época. Quando as cidades eram cercadas, elas eram classificadas como pestilentas, então as cidades eram cercadas e ninguém entrava ou ninguém saía, para que aquela doença não se espalhasse em torno de outras cidades. Então essa ideia do isolamento, que vem da ideia de que aquilo podia ser transmitido de uma pessoa para outra pessoa, vem dessa época, inclusive com o uso de força militar. Esses isolamentos não podiam ser furados, sob risco dessas pessoas serem inclusive mortas ao furar esses isolamentos. E isso acontecia com frequência. As pessoas tentavam furar esse bloqueio e perdiam a sua vida. É nessa época também que surge a ideia dos lazaretos, que nós retratamos nessa imagem. Os lazaretos eram locais, podiam ser um navio, uma ilha, ou inclusive uma construção à beira-mar, onde as pessoas que chegavam via transporte marítimo eram isoladas e mantidas em quarentena, como o nome diz, por 40 dias. E por que 40 dias? Não se sabe muito bem a explicação, mas a verdade é que tudo na Bíblia era relacionado a 40 dias. Então Jesus passou 40 dias no deserto, Jesus ficou com os apóstolos 40 dias após o renascimento, o seu ressurgimento, enfim. Tudo na Bíblia gira ao redor de 40 dias. Então, como a religião tinha um impacto importante naquela época, acreditava-se que as pessoas tinham que ficar 40 dias nesses lazaretos, que nos traz a ideia de quarentena, que nós usamos até hoje. Quando o homem volta da Lua, ele fica, então, 40 dias em isolamento, com medo de ter trazido uma bactéria extraterrestre para a Terra. E hoje nós usamos essa expressão, muito embora o período não seja mais de 40 dias, para determinadas doenças, porque nós já conhecemos os seus períodos de incubação, as suas formas clínicas, as suas formas de transmissão. Além disso, como nós já dissemos, a peste teve grande influência na arte, na arquitetura, vários livros, várias poesias, Romeu e Julieta, de Shakespeare, retrata a peste, obras de Alexandre Dumas retratam a peste. Então teve um impacto muito grande. E também teve um impacto no questionamento da teoria hipocrática das doenças, os 4 elementos, porque as pessoas passaram a se questionar como é que Hipócrates justifica e explica tantas pessoas ao mesmo tempo, tendo o mesmo tipo de desequilíbrio entre os 4 humores. Como é que isso é possível? De onde vem isso? Não fazia muito sentido mais para as pessoas essas ideias. Então, isso começou a ser questionado. E depois, com o advento da medicina francesa, o movimento hospitalar francês, Louis Pasteur, Robert Koch e outros vão mostrar que as doenças eram causadas pela presença de micro-organismos infecto-contagiantes. E isso, então, revoluciona a história das doenças infecto-contagiosas. Uma outra doença que teve um impacto muito importante na humanidade foi a varíola. A varíola também é uma doença de altíssima letalidade. As suas formas clínicas podem matar entre 12% e 70% das pessoas, dependendo da forma clínica. Nessa imagem, nós vimos 2 garotos, um que havia sido vacinado contra a varíola e outro que não havia sido vacinado, então apresenta as lesões características da varíola. Ao olharmos para essa figura, nós podemos entender a afirmação do Dr. Peter Medawar, onde ele diz que um vírus é um pedaço de ácido nucleico cercado de más notícias por todos os lados.
É uma doença extremamente deformante, com o surgimento de várias úlceras ao longo do corpo, inclusive úlceras orais, impedindo a pessoa de deglutir, de ingerir líquidos. Então as pessoas desidratavam de maneira muito intensa e elas tinham uma repreensão social muito intensa, porque essas lesões, elas acabavam deixando sequelas na pele. Então a pessoa ficava marcada como tendo sido sobrevivente ou portadora de varíola. É uma doença altamente contagiosa e as pessoas ficavam vários dias sem sintomas e já transmitindo a doença. Então isso favoreceu epidemias e pandemias, levando à disseminação da doença. Na Europa, essa doença não era uma invasora externa, era uma doença que já existia na Europa e, portanto, ela não causava a histeria e a angústia que a peste causava ao chegar numa cidade, que antigamente, antes da chegada, era livre da doença. A varíola existia e coexistia ao longo da história em várias cidades ao mesmo tempo. Mas foi Cristóvão Colombo que leva essa doença para as Américas, a sua frota. E aí sim ela era uma invasora externa. E aí sim ela causou pânico e histeria. E ela dizimou a população da ilha que Cristóvão Colombo chega no Caribe, e essa população cai de 1 milhão de habitantes para aproximadamente 15 mil habitantes em pouquíssimo tempo, devido à varíola. E olha só como as doenças contagiosas vão moldar a história. Diante de tantos óbitos, a esquadra armada de Colombo, dos espanhóis, acabou ficando sem mão de obra barata para explorar nessas ilhas. E foi aí que surgiu a ideia de trazer os negros da África e usarem-nos como escravos. Então, um dos fatores desencadeantes do tráfico negreiro, que impactou tanto a história da humanidade e que trouxe tanto prejuízo aos negros, vem da varíola, dizimar a população dessa ilha que Cristóvão Colombo desembarcou lá no século XV, no final do século XV. As ideias vieram daí. Vamos trazer essa mão de obra barata da África. Mas a varíola nos traz uma outra importância muito grande, um ganho extraordinário para a humanidade. Já se sabia naquela época que a doença só se pegava uma vez. Quem sobrevivia à varíola não adquiria uma segunda vez. Mas não se sabia o mecanismo que estava por trás disso. Então, inicialmente, os médicos começaram a usar a prática da inoculação. Inoculava-se pústulas de pessoas com varíola em outras pessoas. E essas pessoas adoeciam de varíola e acabavam pegando uma forma leve da doença. Por quê? Escolhia-se pessoas que tinham forma leve da doença, para que, supostamente, as pessoas que adoecessem da forma leve. Mas isso não era uma garantia. Então as pessoas adoeciam, e às vezes da forma grave, e morriam. Né? Mas as que sobreviviam estavam então livres da doença. Mas o Dr. Edward Jenner, que era um médico inglês que atuava no interior da Inglaterra, ele acabou percebendo que havia uma outra doença muito parecida, varíola bovina, que se você inoculasse essa pústula dentro do organismo das pessoas, as pessoas adquiririam a varíola bovina, que era muito parecida com a varíola selvagem, a varíola original, mas elas ficariam imunizadas, protegidas. E nasce daí, então, a experiência que ele faz com o garoto James Phipps, onde ele inocula em seu braço essa pústula de uma mulher que fazia ordenha da teta da vaca e transmitia essa varíola bovina para sua mão. Então, essa pústula na mão dessa mulher foi usada para retirar secreção e inocular no garoto James Phipps. Ele adoeceu por alguns dias, teve um período febril, depois um período de recuperação, e depois foi exposto à varíola original, à varíola agressiva, e ele não adoeceu. Então, isso nos traz a ideia da prática de vacinação. Esse fenômeno ele é considerado o pai da vacinação, aquele que deu origem à vacinação. E a vacinação, todos nós sabemos, é uma das maiores conquistas de saúde pública que nós temos na humanidade. As vacinas salvam milhares e milhares e milhares de vidas todos os anos. E vem daí. Uma outra doença que afetou bastante a Europa, principalmente no século
XIX, na verdade, antes dessa outra doença, eu gostaria de comentar sobre a epidemia de febre amarela que Napoleão Bonaparte enfrentou na ilha de São Domingo, no Caribe, em 1801, 1802. Napoleão invade com uma frota de 75 navios, ele não foi pessoalmente, mas enviou essa frota para o Caribe para fazer dessa ilha um posto avançado para invadir os Estados Unidos, a região sul dos Estados Unidos, que tem uma forte influência francesa. Vide os estados de New Orleans, Louisiana, aquela região sul dos Estados Unidos. Então, Napoleão pretendia invadir a América e conquistar os Estados Unidos. Agora, imagine se ele consegue esse feito. Como o mundo seria diferente hoje? Como a soberania mundial seria diferente? É a mesma coisa caso os europeus não tivessem conseguido cruzar o Cabo da Boa Esperança na África e o mundo ficaria então sob um domínio árabe. Como o mundo seria diferente hoje? E quando Napoleão invade essa região por volta de 1802, as suas tropas são dizimadas por uma epidemia de febre amarela. Essa epidemia não dizima, de certa forma, a população local, porque essa população era constituída predominantemente de escravos negros ou de seus descendentes, que já traziam uma certa tolerância à doença da África e de seus próprios ascendentes e da sua própria vida na região. Mas as tropas napoleônicas não, elas não tinham essa resistência. Então, Napoleão foi obrigado a recuar e sair de volta à Europa, tendo perdido a batalha para os insurgentes da região, que não queriam serem dominados pelos franceses. Então veja o impacto que a epidemia de febre amarela teve na ordem econômica e política mundial. Napoleão depois tenta invadir novamente a Rússia por volta de 1812. E ele então acaba atravessando uma grande distância com mais de 500 mil homens. Era o chamado Grande Armée, ou grande exército napoleônico, que por onde passava dizimava tudo. Afinal, para sustentar 500 mil homens, eles precisavam explorar a terra ao longo do caminho. Então, eles exploravam as plantações de fazendeiros locais, os lares desses fazendeiros, as suas comidas, a sua estrutura, para manterem o exército vivo, o exército ativo. Para se ter uma ideia, para atravessar uma ponte de um famoso rio na Lituânia, esse exército demorou 3 dias, de tão grande que ele era. Havia não só soldados, mas equipe de apoio, equipe de logística, haviam inclusive mulheres que acompanhavam essa jornada. E Napoleão foi entrando dentro do território asiático, em direção à Rússia, mas ele não encontrava o exército russo, que de maneira estratégica recuou até Moscou, atraindo Napoleão para uma região fria, uma região inóspita. E nesse caminho, nesse ambiente insalubre, veja, de novo, nós abrimos as portas para determinados micro-organismos. Nesse ambiente insalubre, onde 500 mil homens viviam de maneira promíscua, sem higiene, sem nenhum cuidado com lixo e com resíduos, surge uma epidemia de disenteria, de diarreia com sangue, causada por uma bactéria chamada Shigella, que começa a dizimar as tropas napoleônicas lentamente. Quando ele finalmente entra em confronto com as tropas russas, ele já não tem mais 500 mil homens. Ele tem a metade deste arsenal, 250 mil homens, e já se equipara com as forças russas. E diante da fraqueza, da desnutrição, da debilidade orgânica, ele então é vencido e não consegue o seu intento de invadir a Índia, porque era esse o seu objetivo, invadir a Rússia para invadir a Índia. E veja que, se caso ele consegue também, como a humanidade seria diferente, como a Índia seria diferente. E na volta, Napoleão é dizimado não só pela Shigella mas agora pelo tifo, que é uma bactéria do gênero Rickettsia, que era transmitida pela pulga dos humanos, pelo piolho dos humanos, corrigindo. E isso acaba dizimando ainda mais as suas tropas, de modo que dos 500 mil que saem da França, apenas 15 mil homens chegam vivos na França, dizimados pelas doenças infecto-contagiosas que encontraram pelo caminho. A outra doença que eu me referi, a cólera, no século XIX, teve um impacto muito grande na Europa do século XIX. Inclusive a época de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo. O Espiritismo, que é a religião que a Associação Médico Espírita Internacional
constrói as suas bases científicas sobre. Nós comentaremos sobre isso um pouco mais adiante. Então, a cólera, ela acaba afetando toda a Europa. As pessoas ficavam muito desidratadas porque é uma doença bacteriana causada por um vibrião colérico, que causa uma diarreia intensa. Então, as pessoas ficavam muito desidratadas, muito abatidas, e isso reflete na arte da época, como nós vemos nessas imagens. A disenteria, a diarreia aquosa é tão intensa que as pessoas ficam deitadas nessas camas com um orifício debaixo delas, porque não dá tempo de levantar e ir ao banheiro. E não se sabe, naquela época, não se sabia quais eram as causas da cólera e nem como tratá-la. Não se sabia, por exemplo, que era uma doença de veiculação hídrica transmitida pela água. Não se sabia que tinha um micro-organismo envolvido. Não se sabia que as questões de higiene, o tratamento da água, o saneamento básico eram questões vitais para o controle da cólera. Tampouco se sabiam que a reidratação dessas pessoas com soluções hipertônicas era fundamental para mantê-las vivas, juntamente com o tratamento de antibióticos, que nem existiam, porque nem se sabia que existia os micro-organismos. Então, a cólera afeta bastante a humanidade no século XIX. Mas foi só através dos trabalhos do médico inglês John Snow, por volta de 1854, quando ele estuda uma epidemia de cólera em Londres, e ele consegue mostrar que essa epidemia vem da água, de uma bomba de água, de uma fonte de água, como nós vemos nessa figura, localizada no centro da cidade, e ele passa então a mapear esses casos ao longo da proximidade com essa bomba de água, e chega à conclusão de que a doença é de transmissão hídrica. E institui, junto com a prefeitura local, medidas de tratamento da água, medidas de saneamento básico, de higiene, para que as pessoas deixassem de transmitir e de adquirir essa doença. Então ele acaba controlando essa epidemia com essas medidas e traz para a humanidade esse ganho incrível de saneamento básico, de tratamento da água, e ainda nos traz os primórdios e os princípios do método epidemiológico de investigação de surtos e de epidemias, que é usado até hoje para investigar o caso zero, a taxa de transmissão, o modo de transmissão, os sintomas de determinada doença nova. Então veja que ganho que nós tivemos com os trabalhos de John Snow e com a epidemia de cólera. Para nós hoje isso pode parecer muito básico, muito banal, muito singelo, mas colocando-nos na situação daquelas pessoas que viviam naquela época, essas descobertas são grandiosas. E nós devemos a essas pessoas a qualidade de vida, as conquistas científicas e médicas que elas fizeram lá atrás para os nossos dias atuais. Mais posteriormente, ainda no século XIX, surge então a teoria microbiológica das doenças, com os trabalhos de Louis Pasteur, de Robert Koch, na Alemanha, e do cirurgião Joseph Lister, na Escócia, que começa a usar um antisséptico para fazer as suas cirurgias, mostrando que o uso desse antisséptico acabava diminuindo as taxas de infecção de feridas operatórias. As cirurgias que matavam muito por infecção secundária deixam de matar ou passam a matar menos por causa dessa substância que o Lister, Dr. Lister, passa a usar. Então ele se une a Pasteur e a Koch na ideia de que micro-organismos, entidades subclínicas microscópicas, eram responsáveis por essas doenças e por essas infecções. E aí o mundo se divide entre os defensores das doenças, da teoria da doença causada pelos micro-organismos e da doença causada por miasmas ou outras questões. Mas nós sabemos que venceu a teoria dos micro-organismos, que é vigente até hoje, e é a teoria real que nós conhecemos. Nós tivemos ainda no século XX, já no nosso século XX, e que nossos avós provavelmente vivenciaram, a grande pandemia de gripe, de influenza, que ocorreu em 1918, matando mais de 50 milhões de pessoas. Algumas publicações citam até 100 milhões de pessoas. O grande professor Eurípides Barçanufo, um grande espírita no Brasil, acaba desencarnando vítima dessa pandemia na cidade de Sacramento, em Minas Gerais.
E nós sabemos que a pandemia de gripe trouxe a ideia do perigo que seria para a humanidade os vírus respiratórios. Não só esse vírus da pandemia de 1918, que foi classificado como sendo um H1N1, mas que outros tipos de vírus de influenza poderiam impactar a humanidade de maneira significativa, pela facilidade de transmissão, pela sua alta mortalidade e pelo contexto social em que a nossa sociedade estava estruturada. Uma sociedade muito urbana, muito aglomerada, onde o vírus poderia ser transmitido facilmente através de contato próximo de pessoa a pessoa. Então surge aí o alerta e a necessidade de construção de medidas de prevenção para os vírus influenza. Então surgem as vacinas de influenza que até hoje são usadas com muito sucesso na prevenção da doença causada por esse vírus. E, finalmente, nós podemos fazer um breve resumo de todos esses benefícios que essas doenças infecto-contagiosas nos trouxe para a humanidade. Então, aqui nós vemos uma imagem que caracteriza um desses benefícios, que é o advento e a evolução dos equipamentos de proteção individual. Mas a peste negra nos trouxe os comitês de saúde, o isolamento das cidades, a ideia de quarentena com os lazaretos, o uso dos equipamentos de proteção individual, grande influência nas artes, na política e o questionamento do modelo hipocrático das doenças. A varíola trouxe esse conceito de não recorrência e um conceito importantíssimo, que foi o de vacinação. A partir dela, surgiram os estudos que aperfeiçoaram as vacinas. A cólera nos traz essa ideia de higiene, a importância do tratamento da água, o grande benefício que o saneamento básico traria para a humanidade e o advento do método epidemiológico de investigação das doenças. E a grande gripe do século XX também nos traz benefícios importantes sobre a necessidade de estarmos alertas em relação aos vírus respiratórios. Muitas outras pandemias afetaram a humanidade. Nós poderíamos citar a pandemia de poliomielite, a pandemia de tuberculose, de hanseníase, a pandemia de sarampo e também a pandemia do vírus da imunodeficiência humana, que até hoje está vigente. Mas o nosso tempo é escasso, então nós escolhemos essas pelas suas importâncias dentro da história, dentro do contexto social e político, muito embora essas outras doenças também tenham a sua importância. Nós conseguimos, através desse estudo, também elaborar a teoria dos micro-organismos como causadores de doenças. Conseguimos mostrar a importância da asepsia e da antisepsia nos procedimentos cirúrgicos, e isso tudo acaba desencadeando a busca por substâncias que pudessem matar ou destruir esses micro-organismos causadores dessas doenças, culminando com o advento dos antibióticos, que, junto com as vacinas e a anestesia, talvez sejam as grandes conquistas de saúde da humanidade, que são usados até hoje com grande eficácia. E chegamos então, por fim, na Covid-19, essa doença causada pelo coronavírus, pelo vírus SARS-CoV-2, que é do gênero dos coronavírus, que está afetando a humanidade nesse momento. A nossa geração nunca havia enfrentado uma pandemia dessas proporções, e talvez por isso nós estejamos tão assustados, tão inquietos, inseguros, ansiosos, como a peste fazia naquela época, trazendo tantas incertezas, tanta histeria, tanta inquietação. Mas se nós formos fazer esse olhar retrospectivo, nós vamos ver que em todas as épocas a humanidade enfrentou pandemias, enfrentou doenças infecto-contagiosas. A nossa geração, que não havia ainda passado por uma. E por isso, para nós, é novo, algo novo nessa existência, nessa vida. Nós já conhecíamos os coronavírus de episódios anteriores, como essa publicação nos mostra que outros coronavírus causaram pequenas epidemias no ano de 2002 e no ano de 2012. Em 2002, nós temos a SARS, e o vírus foi chamado de SARS-CoV. E em 2012, nós temos a MERS, que era outro coronavírus, o MERS-CoV. A diferença entre o SARS-CoV-2 atual e o SARS-CoV e o MERS-CoV são diferenças na sua constituição filogenética. E isso acaba causando diferença na sua capacidade de causar doença e na sua capacidade de ser transmitido. Então veja que nós assinalamos nessa imagem que o SARS-CoV
acometeu 8 mil pessoas em julho de 2003. E o MERS-CoV acometeu 2.500 pessoas em janeiro de 2020. E a mortalidade dessas doenças, por exemplo, a SARS, ela tem uma mortalidade de 9,6%. E a MERS, uma mortalidade de 35%, que são mortalidades altas. 35% das pessoas que pegam morrem. E o SARS-CoV, 9,6%, quer dizer, 10%. Já o nosso Covid-19, do mundo em que você mora. A diferença é a quantidade de casos, porque essa transformação do SARS-CoV-2 fez com que ele se tornasse um vírus muito mais infectante, de fácil transmissão. Então nós vemos que até maio de 2020, nós tivemos quase 5 milhões de casos no planeta Terra confirmados. Não importo muito com a data sendo maio e nós já estando no segundo semestre. Não tem tanta importância. Os números atuais hoje já são bem maiores que esses. O que eu gostaria de trazer é simplesmente a diferença do número de casos devido à diferença de transmissibilidade. E por isso tem nos assustado bastante. 6% de 5 milhões de pessoas são muitas pessoas tendo a sua vida ameaçada. Essa diferença da transmissão está muito bem definida em vários artigos científicos, como esse, por exemplo, que compara os tipos de coronavírus da SARS, o da MERS e o do Covid-19, mostrando as características microbiológicas deste vírus novo como favoráveis à sua transmissão. E por isso nós estamos enfrentando essa pandemia com essa proporção mundial, com essa quantidade imensa de número de casos. E o que o Espiritismo nos diz sobre isso? O Espiritismo é essa doutrina filosófica, religiosa e científica que foi codificada por Allan Kardec na França no século XIX. Então, Allan Kardec começou a investigar o fenômeno das mesas girantes e concluiu que eram fenômenos inteligentes, que haviam entidades inteligentes por trás daqueles fenômenos. E, obviamente, ele começou a fazer perguntas para essas entidades através de indivíduos sensitivos, chamados médiums. E através da universalidade do ensino dessas entidades inteligentes extracorpóreas, ele construiu a sua obra, com consequências filosóficas, científicas e religiosas. Então ele fazia a mesma pergunta para diferentes médiums, e a resposta era a mesma, mostrando que esses médiums não tinham como todos dominarem essa diversidade de assuntos de maneira tão profunda. Então, obviamente, ele concluiu que não eram eles que respondiam, eram essas entidades extracorpóreas. Então ele constrói a sua obra, esses 5 livros básicos que nós chamamos de obra básica, onde essas ideias são estudadas, defendidas e propagadas. E na primeira delas, o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas a essas entidades desencarnadas, com 1009 perguntas, Allan Kardec vai perguntar na pergunta 739, por exemplo, tem os flagelos destruidores utilidades do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E esses espíritos, essas entidades dirão, tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras os experimentam. Vejam que nós estamos experimentando agora o bem que veio das pandemias anteriores. Nós sabemos muito mais sobre as doenças infecciosas. Nós as temos em muito menos quantidade, porque nós já temos o conhecimento prévio que nós descrevemos nos slides anteriores, um aprendizado prévio. Então veja como essa pergunta já tinha essa sabedoria. Na pergunta 740, ele então coloca: não serão esses flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então veja que Allan Kardec pergunta aos espíritos e eles dizem que esses flagelos, essas pandemias, as tragédias naturais,
tem essa função de trazer no homem essa renovação moral, essa renovação de solidariedade, de cuidado com o outro, e o desenvolvimento da inteligência, trazendo grandes conquistas. Veja que essa pandemia de Covid-19, por exemplo, nos trará grandes ganhos em tecnologias de vacina, em tecnologias de ventilação mecânica, em tecnologia de novos equipamentos de proteção individual, mais eficazes, mais duradouros, proporcionará o desenvolvimento intelectual e certamente o desenvolvimento moral do homem, através do auxílio mútuo. É muito interessante notar que, na continuidade dessas perguntas, na 783, por exemplo, ele pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos respondem que há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico e moral que o transforma. Então, na verdade, essas catástrofes e essas pandemias são aceleradores do desenvolvimento moral, do desenvolvimento intelectual da humanidade, que muitas vezes está progredindo lentamente. E é sob essa ótica que nós devemos olhar para essa pandemia, como uma oportunidade de desenvolvimento moral acelerado, de desenvolvimento intelectual acelerado. Mas qual é o maior progresso a esse desenvolvimento? Vem na pergunta 785. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, obstáculo ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, o progresso intelectual, essa pandemia certamente nos trará, com grandes conquistas científicas e que melhorarão a qualidade de vida da humanidade. Mas o progresso moral, ele vai ser um obstáculo, caso o homem tenha dentro de si o orgulho e o egoísmo, e não combata esse orgulho e esse egoísmo através da sua transformação moral. Além dessas 5 obras básicas, Allan Kardec se dedicou à construção da coleção da Revista Espírita, onde ele publicava uma edição mensal. A cada mês ele colocava uma edição com vários assuntos relacionados ao Espiritismo. E no ano de 1865, ele nos apresenta o Dr. Demer, na edição de março desse ano. Era um médico espírita que desencarnou e passa a ser um protetor da saúde do próprio Allan Kardec, para que ele pudesse completar a sua obra. O próprio Dr. Demer nos conta, em março de 1865, que estava a serviço do Espírito da Verdade. E em novembro de 1865, o Dr. Demer nos trará grandes considerações num artigo intitulado O Espiritismo e a Cólera, onde ele falará da epidemia de cólera que assola a Europa no século XIX e que nós já comentamos. E ele vai dizer como que o espírita deveria se portar diante de uma pandemia, nesse artigo. Primeiro, Allan Kardec traça as suas próprias considerações, e depois ele coloca um texto psicografado do Dr. Demer, onde o Dr. Demer vai ressaltar a necessidade absoluta de transformação moral do espírita. Ser mais paciente, mais tolerante, não guardar mágoas, resolver os seus conflitos, ser solidário com o próximo, com aqueles que estão acometidos pela epidemia e aquelas pessoas que têm dificuldades morais. Veja como a obra de Allan Kardec é atual. É exatamente isso que nós precisamos atualmente. Então são essas as grandes mensagens que a Covid-19 nos traz. Como diz o Dr. Joshua Lederberg, Prêmio Nobel de Medicina em 1958, no confronto entre humanos e micro-organismos, a única defesa que os humanos possuem é a sua inteligência, que deve ser aplicada para o bem coletivo. Nós poderíamos adicionar a essa fala do Dr. Lederberg, poderíamos adicionar a essa sua fala a capacidade que o ser humano tem de colaboração mútua, se assim escolhermos trilhar por este caminho. Então, este é um momento de reflexão, de usarmos a inteligência e a potencialidade de intelectualidade que nós temos em benefício de nós mesmos, da sociedade, contribuindo para a transformação do planeta como um todo, dar um salto para um mundo onde espíritos mais felizes, pessoas mais caridosas, mais cooperativas viverão. Essa é a grande lição moral que a Covid-19 deve trazer. Porque, como disse Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a lição intelectual, o progresso intelectual
ela trará, como nós citamos em diversos exemplos. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês e agora me coloco à disposição para comentários e perguntas. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos.